Geraldo, Dazi, enfim, todos os mais jovens aqui da AEMED, né, do ITB, estão aí na vanguarda da luta da medicina. Tá difícil, gente. Tá fácil, não. O quadro é bem mais complexo porque ele tem problemas de curtíssimo prazo, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. O problema desse desenho é geracional. Eu já tive no Ministério da Saúde por 3 vezes. Uma nós estávamos juntos, né, Bichana? O estudo que foi feito aqui em 2015 sobre a situação da medicina, que levou 1 ano para ser feito aqui pela Câmara, eu presidi esse estudo. Nós dividimos em medicina e graduação, medicina e pós-graduação, medicina e mercado. Na medicina e graduação, nós saímos de 148 faculdades de medicina que tínhamos até 2013 para 320, não sei certinho o número agora, 323, uma coisa assim. Nós dobramos o número de faculdades, sem mestres e sem doutores. Abriu-se faculdade de medicina generalizadamente sob o pretexto que precisa de mais médicos. De cada 100 vagas para alunos de medicina, 72% estarão nas faculdades particulares. O valor médio do curso está em torno de R$ 7.500. Os alunos que entram nessas universidades, mais de 50% procuram o FIES. Se você fizer o FIES do curso de medicina os 6 anos, nesse valor médio de 7.500, termina-se o curso com uma dívida total consolidada de algo em torno de R$ 850 mil. Isso se levarmos em conta que o valor fosse fixo. Como o valor vai sendo reajustado durante o curso, vão chegar com uma dívida em torno de R$ 1 milhão. Esta dívida, se for paga no valor do teto do financiamento do FIES, que são 18 anos, ela vai chegar a R$ 1.500.000. Vai dar uma mensalidade para o cara começar a pagar de algo em torno de R$ 5.500. O FIES fala que são 2 anos de carência. E aí já entrando um pouquinho na pós-graduação. Na mesma lei do Mais Médicos, coloca-se que o programa de saúde da família passa a ser obrigatório como pré-requisito para acesso à residência. Se são de 1 a 2 anos de PSF, a maioria 2, você teria os 6 anos da faculdade, 2 anos no PSF, para depois fazer uma especialidade, por exemplo, como ortopedia, que são 3 a 4, ou neuro, que são 5. 6 de faculdade, com 2 de PSF, 8, com 5, 13, e depois tem mais 1 ano de serviço militar obrigatório, 14. E a conta andando. O número de vagas de residência versus os formandos, o governo quer formar 35 mil médicos por ano. Aqui, os mais antigos, nos quais eu me incluo, eu tenho 26 anos, 27 anos de formado, nós fizemos medicina com algo em torno de 300 mil médicos atuando em paralelo. Hoje nós temos 400 e poucos mil médicos atuando em paralelo. A vida média do médico são 40 anos. É o tempo médio, a gente forma aos 25 e aposenta em torno de 65 anos. 40 anos de medicina. 350 mil médicos por década significa 1.400.000 médicos, que é o que você, Max, vai fazer medicina com esse cenário. Nós temos 1.300.000 técnicos de enfermagem no Brasil. Não há nenhuma
nenhuma proposta sobre a mesa para o que nós vamos oferecer para vocês. Não há segurança nenhuma de salário, é mercado. Se eu formar essa quantidade absurda, vocês vão ter que submeter ao absurdo de trabalhar em qualquer situação, porque afinal de contas vocês são uma geração de médicos endividados que não vão ter muito arbítrio, a não ser atrás de pagar a conta. Se eu dividir a conta do FIES pelo valor da consulta SUS, vocês vão ter que dar algo em torno de 135 mil consultas pelo SUS para pagar a conta, de aprender. O governo não é leal. Você, quando tem um contraponto, se o governo chegar e falar, a minha meta é essa mesmo, o meu objetivo é esse mesmo, eu quero fazer uma geração de médicos endividados. Meu propósito, minha política de Estado é dar para vocês, ou dar para a classe média, o valor de ter um diploma e depois colocá-los para trabalhar atrás para pagar isso daí. Se o governo assumisse esse objetivo cruel, ele seria um adversário leal. Ele não é. Ele faz, na véspera dessa votação aqui, ele fez um evento para comemorar a abertura dos cursos de medicina, na terça-feira, mesmo tendo sido extremamente alertado do perigo disso daí. Paralelo a isso, o governo trabalha lá no Mercosul, onde eu também sou deputado. Hoje nós temos aproximadamente 80 mil brasileiros entre Bolívia e Paraguai. Não sei aqui se vocês conhecem Ponta Porã, no Brasil. Ponta Porã é uma cidade muito querida. E do lado de lá de Ponta Porã, no Paraguai, tem uma cidadezinha chamada Pedro Juan Caballero. Em Pedro Juan Caballero tem 9 faculdades de medicina. Tem 15 mil alunos em Pedro Juan Caballero, na sua grande maioria brasileiros. O valor da mensalidade é algo em torno de R$300. Como não existe nada que obrigue as pessoas a terem que fazer uma prova, eles estão fazendo internato no 6º ano em faculdades brasileiras e exigindo o diploma brasileiro. Eles estão, a partir do momento que têm o diploma, falam que são brasileiros, pegam a lei de mais médicos e entram no programa de saúde da família através de liminar, que os juízes concedem, sem nenhum questionamento, e prepara o governo a admissibilidade do livre trânsito dos médicos no âmbito do Mercosul. Já fizeram a primeira parte, que é dar a nomenclatura. Um ginecologista no Brasil, no Paraguai chama-se cirurgião ginecólogo, lá na Argentina chama-se... Então fizeram a tabela e deram já a denominação comum para todas as especialidades. Um plantão de CTI na Argentina paga 1/3 de um plantão de CTI no Paraná. Esse quadro está colocado. O que nós vamos ver é uma medicina no século XXI brasileira caindo gradativamente naquilo que ela tem ainda hoje de mais precioso, que é a credibilidade. A dignidade eles ofenderam, mas a credibilidade nós ainda estamos conseguindo segurar graças a essa formação que foi dada. O próximo pilar é o pilar da credibilidade, porque essa geração que vem, muito provavelmente, não vai fazer uma observação tão estrita aos códigos de ética como as anteriores, já que a ética será relativizada em nome dessa fase gástrica dessa geração de médicos endividados. Não bastasse esse quadro extremamente cruel, quando a gente analisa mercado, tem gente que fala assim, os médicos estão em pleno emprego. Não existe nenhuma legislação de carga horária. Os médicos, esses recém-formados, como não tem vagas de residência, eles estão todos se empregando para plantão. E eles estão fazendo 15, 20 plantões
semanais, mensais, sem vínculo nenhum do doente pelo salário, pelo valor do plantão. Esse valor vai desabar pelo excesso de oferta. Cada vez ele vai ficar mais longe. Cada vez mais os erros vão se suceder, porque você está colocando médicos recém-formados do CRM na mão, sem residência, fazendo plantões sucessivos. Quando você olha o mercado e você vê a lei dos planos de saúde, não há nenhuma linha na lei de planos de saúde que fale sobre trabalho médico. O dia que os médicos se organizaram para lutar por uma tabela de referência, que os convênios exigem que você coloque o código, quando se fez uma mobilização por uma tabela mais justa, o governo entrou no CAD e disse que tabela é formação de cartel e é proibido. E tanto o CFM, quanto a AMB, quanto a FENAM, eu acho, não sei se a FENAM é polo, mas estão lá processados por formação de cartel. É polo também, né? Talvez tivesse sido até interessante falar, então não coloquem mais código. Não usem mais código. Por que vocês vão usar o código? Se é cartel, mande o valor dos honorários para o plano de saúde, ele que procure o código. Porque quando você vai operar não te exige o código, e o código está onde? Está numa tabela? Que tabela? Se não pode ter tabela, eu estou sendo perseguido. Por obra e graça também do governo. Eu anteontem, meu partido fez uma reunião para discutir a condução do voto de ontem à noite. Meu partido é o Democratas, o meu partido é base do governo. Eu recebi apelo do presidente do partido, recebi apelo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para votar com o governo, para votar contra a admissibilidade. Meu partido de 36 votaram para que se prossiga. E cada um dos 6 teve os seus motivos. O meu motivo, dito dentro do partido, foi que eu estava votando pela medicina brasileira, que eu ia votar pela admissibilidade. Ontem me chamaram para uma conversa, inclusive com o ministro da Saúde. E o ministro Osmar Terra, que é um colega médico extremamente sensível à causa. E eu disse a ele que o meu voto seria um voto contra o relator a favor da continuidade por causa desse tratamento dado à medicina. E eu não falo aqui de médico, eu não falo de colega, não. Eu falo do que vai acontecer com meus filhos, com meus netos, com meus bisnetos. Será que eu vou ter que recomendar a eles saiam do Brasil? Será que eu vou ter que pegar o sonho do meu avô, imigrante italiano, que saiu lá para fazer esse país aqui e falar, vamos fazer o caminho de volta? Será que eu vou ter que entrar lá na fila da embaixada e falar, eu sou neto de imigrante, eu quero voltar, não deu certo? É para isso? É isso que eu tenho que falar? Que nação que é essa? Que medicina é essa? Você tem um país que não exige uma prova de um cidadão para lidar com vida, que é o bem mais, em tese, é o maior bem que uma nação poderia ter. Você deixa uma pessoa não qualificada, não certificada, uma pessoa não sujeita a qualquer cobertura, tocar a sua mãe, lhe propor um tratamento invasivo ou não? Que direito que tem? Que situação é essa que a gente vê aqui dentro? A própria oposição brigada contra a reforma trabalhista, eu sou contra a reforma trabalhista, a mesma oposição que colocou 10 mil médicos, ditos médicos cubanos, uma negociação de país para país, negociação de pessoas, coisa que o Pacto de Genebra já deixou claro, que uma nação não pode negociar trabalho. Já foi uma página muito feia da humanidade, quando nações negociaram pessoas, o trabalho era físico, negociaram pela cor, negociaram pela religião, negociaram por raça, negociaram por conquistas territoriais. Hoje negociam em nome do quê? Como é que você tem 10 mil pessoas, trabalhadores, que só podem trabalhar se for naquela unidade, que não tem direito de ir e vir?
que não pode trazer a mulher, nem o marido, nem os filhos, e vem me falar de que luta para o trabalhador? Que nação que é essa, gente? Nós estamos desarticulados politicamente. A medicina não entrou dentro desta casa. Nós não fizemos o dever de casa, nós não entendemos que numa democracia representativa, os setores que não se fazem representar, não adianta ficar sentado depois dizendo que ninguém os representa, ou que a sua representação é baixa, ou que a FENAM não faz o que tinha que fazer, ou que o Conselho não faz o que tinha que fazer, ou que a Associação Médica não faz o que tinha que fazer. Cada estado tinha que mandar para cá 1, 2. Vejam a negociação da bancada ruralista, que votou em peso, hoje tem todos os jornais. O presidente foi ontem almoçar com os ruralistas para fazer a medida provisória sobre o Fundo Rural, sobre a dívida do Fundo Rural. Nós temos que entrar aqui dentro. São 513 cadeiras.